Oi, meu nome é Michel e você está hoje aqui no canal Sou Adotada. Hoje eu vou falar da minha vida quando eu saí de casa. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar, comentar. É isso. Então eu saí de casa, fui morar em Cachoeiras de Macacu, saí de casa e fui morar com a minha tia. Aí fiquei um tempo com ela, aí meu primeiro emprego eu fiquei 2 meses, não deu certo, briga. Aí fiquei na minha tia um tempo, quando a minha prima era mais nova, minha prima era muito chata. A gente brigava muito. Aí saí de lá, aí fui morar com os meus primos. Aí nisso que eu fui morar com os meus primos, aí eles conseguiram... Aí eles me indicaram com uma relojoaria lá em Cachoeiros. Eu fiquei lá acho que 2 anos, alguma coisa assim. Ou chegando a 2 anos. Aí nisso fui tocando a vida. Ia pra igreja, mas assim, meio que forçado, né? Não na minha tia, mas quando eu tava nos meus primos, então pra não... É todo mundo evangélico, então tinha que estar indo na igreja. Aí depois, quando eu fui morar sozinho de vez, que o Renato e a Cristiane me ajudaram muito. Os meus tios avós também me ajudaram muito, tio Velim, tia Chica. Lucinha também me ajudou muito quando eu fui morar sozinho. Aí quando eu fui morar sozinho, aí sim eu tive minha independência. Aí eu não tinha que estar indo na igreja todo santo dia para poder agradar, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Aí eu só tinha um domingo de folga, cara, para eu descansar, para poder fazer as coisas em casa. Domingo para sair, aí não podia, porque domingo também tinha que estar indo na igreja. Então era uma rotina muito puxada. E era de igreja de segunda a segunda-feira. Aí eu passei a... Aí quando eu fui morar sozinho, que eu dei um basta. Aí eu fui diminuindo as minhas idas à igreja, né? Comecei a namorar também, né? Aí eu me desliguei da igreja de vez, até porque tinha algumas coisas na igreja, algumas atitudes, alguns dogmas, muitas das coisas que eram ditas na igreja eu não aceitava, eu não concordava. Então eu tinha que estar indo na igreja, aí cortei de vez, quando eu fui morar sozinho. Aí depois de um tempo, aí eu tive a oportunidade de ir para outra empresa, em Friburgo, uma empresa de ônibus. Depois de um período eu mudei para Friburgo. Aí acho que eu morei, se eu não me engano, morei em Friburgo 2 anos, pouco mais de 2 anos. Nessa situação toda, eu tinha esquecido, tinha deixado para lá essa história de procurar meus pais biológicos. Um dia eu tava namorando, né? Aí eu sentei com ele, aí ele me perguntou: você não tem curiosidade? Tem curiosidade. Mas se eu não achei até hoje, eu não vou achar nunca, né? Nem sei se eles querem que eu ache eles. Aí ele lembra que ele escreveu uma carta com tudo que ele sabia, com tudo que eu tinha dito para ele. Aí ele, eu vou mandar para a televisão. Eu pedi a ele que não fizesse isso porque eu não queria me expor, porque isso abre muita vida particular da gente, né? Vou abrir minha vida pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Deus me livre. Tive vontade, aí eu até comecei a cogitar de ir nos lugares que eu tinha alguma pista, que eu podia ser em Japeri, Queimados. Então mas aí nunca dava, nunca tinha tempo. Então mais uma vez eu deixei de lado. Aí saí da empresa, fiquei ainda um tempo em Friburgo. Aí uma das minhas tias casou, deixou a casa para trás, então como eu pagava aluguel, então fui para lá para casa. Aí foi onde começou a minha perturbação, porque morei lá um determinado tempo, o relacionamento dela não deu certo, aí ela foi e me pediu a casa. Aí isso eu já tinha começado a trabalhar, tinha acabado de começar a trabalhar. Como ela estava fazendo um cômodo no quintal, de frente, aí eu pedi ela para terminar. Então eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha ali onde estava sendo construído. Então chegou um determinado momento que quando eu saí de Friburgo, eu estudava, né, eu fazia curso de administração, eu fazia curso, fazia autoescola. Então quando nesse meu processo de vir para a cidade, né, de vir para Nova Iguaçu, tranquei tudo e vim. Então desde o momento que eu me estabilizasse, eu iria voltar a fazer. Só que aí houve essa situação, então eu tive que escolher, ou eu tenho um lugar para morar, ou eu volto a estudar, mas aí como é que faz, como que funciona? Então eu optei, vou terminar de construir, depois eu volto a estudar. Até porque ela ficou de me ajudar, né?
Ah, eu vou fazer isso para você, eu vou fazer aquilo, mas nunca fez. Tudo foi palavras. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou te ajudar nisso, vou te ajudar naquilo, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, mas caiu no esquecimento, né? No final das contas eu tive que fazer tudo só, sempre tudo foi sozinho. Gastei o que eu não tinha lá na casa. Ela não me procurava, eu trabalhando o tempo inteiro. Eu fazia hora extra todos os dias, cara, para poder as minhas contas fecharem, né, no azul. Só que teve um determinado tempo, um determinado período que eu fazia tanta hora extra, a empresa foi lá, cortou hora extra, está proibido de fazer hora extra. Então eu fiquei sem a minha renda extra, né? Então eu passei muito sufoco, sozinho. E aí gastei, fui construindo, até que chegou o meu conhecimento que ela já ia botar a polícia atrás de mim, alegando que eu invadi a casa dela. A alegação dela é porque eu sou adotado, né? Mas só que aquela situação, minha adoção foi feita nas coxas. A alegação dela era de que eu não tinha o sobrenome deles. A minha mãe adotiva, minha mãe Bela, já era falecida, então ficou meu pai adotivo, Antônio. Desde o momento que eles eram casados, no papel, porque eles não se divorciaram, eles só houve separação de corpos. Mas judicialmente, legalmente, eles nunca separaram. Ele é viúvo. Então, ela me ameaçou, né? Foram várias ameaças, até chegar ao meu conhecimento de que ela queria que eu saísse de lá devido à minha orientação. Para mim, ela sempre falou que nunca ia dar certo, mas ela nunca me falou os motivos. Tem uma amiga nossa de família, que eu considero ela como avó, eu conversava muito com ela, aí ela foi e falou o verbo. Ela não escondia nada de mim, aí ela falou que ela queria que eu saísse de lá devido à minha orientação. Sozinho, eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem eu dialogar, não tinha com quem me abrir. Então chegou o momento que eu falei, bom, é minha tia, eu não posso largar minha tia na mão. Da mesma maneira que ela abriu a porta para mim, vou esperar ela resolver a vida dela, porque ela pagava aluguel, aí chegou um momento que ela não podia pagar aluguel, estava passando por vários sufocos. Desde o momento que ela se reorganizasse, botando a vida dela no eixo, eu voltaria. Antes disso, meu pai adotivo foi lá, ela usou esse argumento de que eu sou adotado, fui criado por eles, mas não me adotaram porque não tem nome, não tem nada. Mas existe aquele documento da guarda definitiva. E aquilo comprovava que sim, eu fui adotado. Aí ela foi onde ela cobrou a conclusão da adoção, de que ele me adotasse de fato. Por quê? Porque para eu aí sim poder exercer o meu direito, que era o direito do meu pai e direito de outra tia minha, de morar lá, que também era viúva. Então eu fiz isso, aí corri atrás, mas meu pai descansado toda a vida. Aí eu saí de lá da casa, fui morar de aluguel, sem poder, porque eu estava devendo, estava com uma dívida imensa. Sempre na alegação de que eu vou te ressarcir, eu vou devolver tudo que você gastou. Só que se uma pessoa está passando aperto, está passando sufoco, como que eu vou cobrar dessa pessoa? E eu não vou voltar? Se eu vou voltar, para que ela vai me pagar? Então, houve aquela enrolação, ela viu que naquele momento, meu pai foi lá. Mas depois meu pai se lixou para a situação. Acabou que caiu no esquecimento, ela viu que eu estava sozinho para resolver, então foi onde ela se cresceu de novo. E eu fiquei lá pagando aluguel sem poder pagar, eu tive que me submeter a algumas situações que era para poder pagar conta, poder pagar aluguel, pagar cartão, porque na época eu tinha comprado material no cartão da minha madrinha e eu tinha que pagar. Morando lá ou não, eu tinha que pagar, eu não podia deixar a minha madrinha na mão. Então eu tive que me submeter a inúmeras situações para poder pagar as contas. Aí fiquei no aluguel um bom período, trabalhando, aí no trabalho
correndo atrás, né? Para poder crescer profissionalmente, até porque eu precisava. Como eu sempre fui sozinho para tudo, então era eu e eu. Fui subindo de cargo dentro da empresa. Eu já trabalhava em farmácia, numa rede de drogarias. Fui sendo promovido, aí surgiu a oportunidade de eu comprar uma casa. Não era uma casa, um palácio, mas eu comprei minha casa. Né? Antes de mudar, tinha acabado de comprar a casa. Comprei a casa num dia, uma semana depois, a casa onde eu morava, que eu pagava aluguel, foi assaltada, levaram televisão, levaram umas coisas, levaram dinheiro, então tudo meu foi... Nada meu foi mastigado, foi sempre suado, né? Aí comprei minha primeira casa e aconteceu esse imprevisto e eu mudei. Aí fui morar na outra casa, em Nova Iguaçu, na posse. É isso, aí fui vivendo, trabalhando, sempre trabalhando muito. Aí um dia, numa determinada situação, a Gislaine ficou doente. Aí viemos o Renan e eu para Paracambi, para ver ela, para visitar. Aí que começa tudo. Aí surgiu, aí até que surgiu, enfim, a oportunidade de conhecer a minha mãe biológica, debaixo do meu nariz. Mas aí isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então dá o joinha, comenta, se inscreva no canal. E é isso aí, comenta, segue no Instagram, manda lá uma mensagem lá no direct. Manda uma mensagem no direct que eu vou responder todo mundo, tá bom? Então é isso, beijo, beijo. Até a próxima.